Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Vamos mudar um pouquinho aqui essa lâmpada que está muito na minha cara e está me atrapalhando. Que Jesus nos abençoe e que possamos, de alguma forma, entrar em conexão com o que há de mais sublime, o que há de mais espiritual da nossa casa de Seu Pedro e Dona Nair, que são aqueles nossos amigos que, de alguma forma, trabalham diuturnamente em nome do bem e acabamos nós também entrando por tabela nesse serviço maravilhoso deles que cuidam tão bem de todos os frequentadores, de todos os trabalhadores. Só temos que agradecer o que esse grupo da espiritualidade faz por todos nós. Apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, mas eles insistem em nos ajudar, o que é muito importante e por isso somos muito gratos a todos eles. Espero que todos estejam muito bem. Vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Vamos lá. Marisa. Oi, Marisa, tudo bom? Muito boa noite para você. Socorro, boa noite. Como é que tá seu Carlos? Sempre orando por ele, tá? Gosto muito de vocês dois. Elizabeth Marques, muito boa noite. Que bom você estar aqui com a gente. Lúcia Regina, boa noite também. É muito bom ver que a turma está acompanhando e espero que estejam gostando, porque eu estou gostando demais. Eu já falei para vocês, né, que eu gosto de reler livros e toda vez que eu releio, eu absorvo algo diferente. Sônia Maria, tudo bom? Boa noite. Eliane, boa noite. Muito boa noite. Denise, boa noite. Cadê sua filha, Denise? De vez em quando ela aparece aqui conosco, hein? Silvia, boa noite, Silvia. Espero que você esteja muito bem com a sua família também. Patrícia, oi, Patrícia. Espero que Pedro esteja muito bem. Manda um abraço para ele. Neia, Viana, tudo bom? Muito boa noite. Sérgio, como é que você está, Sérgio? Manda um abraço para o Bernardo quando você estiver com ele. Palmira, boa noite, Palmira. Albertinho, meu irmão, muito boa noite. Rosiana, boa noite. Sônia Borba, boa noite. Muita gente hoje, hein? Maria Terezinha, boa noite. Manda um grande abraço. Vou falar um beijo para o seu neto. E Pojucam, boa noite, meu amigo. Muito bom estar aqui e ver que você está conosco. Lúcia Regina. Uma grande família que está fazendo essa leitura do livro Nosso Lar e que é um livro que realmente nos modifica. Me modificou. Eu falei para vocês que eu li muito cedo, muito jovem e foi uma experiência única, né? Ter essa percepção de que existem cidades espirituais, que nós temos algum lugar para ir depois do nosso desencarne, se merecermos, é lógico, se fizermos por merecer. Isso é muito importante. Alberto Orsini, boa noite. E agradeço demais sempre essa oportunidade de reler. E ainda mais com vocês, que a gente está junto nesse pequeno trabalho. E com certeza esse trabalho não é meu, o trabalho é nosso e muito mais do plano espiritual que nos permite usar o nome da Casa de Seu Pedro e Dona Nair no desenvolvimento dessa pequena tarefa. Eu acho que já podemos iniciar. E hoje eu preparei uma pequena introdução, porque eu acho esse capítulo, né, o segundo capítulo, o capítulo mais pesado do livro. Aquele que realmente
apavora o espírita. E eu pensei em fazer uma introdução curta, mas de alguma forma leve, para a gente quebrar um pouquinho esse peso, essa. Não esse trauma, né? Porque às vezes o espírita lê fica um pouco traumatizado com o umbral. Mas esse mal-estar que a leitura desse capítulo específico nos causa. Que todos nós temos lá nossos medos, nossas inseguranças, nossos defeitos, né? E a gente acaba sempre imaginando que vamos passar também bons anos num certo sofrimento, numa certa angústia. E eu acho que é importante a gente fazer hoje essa introdução para justamente entendermos um pouquinho a situação de André Luiz, o porquê ele passou por esse período de 8 anos, né? Se eu não me engano, foram 8 anos no umbral, e entendermos o que nós podemos fazer para não seguirmos esse mesmo caminho, né? Esses passos de André Luiz. Então, o que eu estou querendo conversar com vocês nessa introdução? Falar um pouquinho sobre Jesus e a importância dele para justamente nos aliviar o peso pós-desencarne. Porque, se pararmos para pensar, são 2000 anos de moral cristã. Né? Jesus, há 2000 anos, vem, e ele vem não apenas falar sobre amor, sobre perdão, mas principalmente dar execução e mostrar que é possível amar, perdoar, agir com tolerância, com compaixão. Que uma coisa é alguém chegar e apontar a direção correta a seguir. Outra coisa é essa pessoa executar o caminho, transpor as barreiras e provar para todos nós, ó, eu, corpo material aqui, consegui, apesar de todas as dificuldades, eu consegui. Vocês também podem. Então Jesus vem mostrar o caminho e vem atravessar esse caminho. E uma coisa que é muito importante também, que Jesus acaba rompendo com todas as tradições, é que ele derruba uma ideia de um Deus de Moisés, um Deus de Abraão, que era um Deus que é de um certo modo um Deus cruel, um Deus vingativo. É só a gente parar para pensar. Quando Moisés estava no Egito ainda, e as pragas do Egito. A última praga, a morte dos filhos primogênitos, é de uma crueldade terrível. Então vamos imaginar que essa era a ideia de Deus para os povos da época. Um Deus que, quando se sentia de alguma maneira contrariado, ele se vingava da criatura. Então, matar o filho mais velho, o filho primogênito, para mim, desde criança, era algo assim tão humano e que assemelhava os deuses gregos. Quando a gente estuda um pouquinho de mitologia grega, a gente pega Zeus ou outros deuses, mas principalmente Zeus, é de uma maneira assim tão humana a forma como ele lida com os problemas, com as questões de relacionamento com os seres humanos, né? E para mim, esse Deus de Moisés é quase que uma cópia desse Deus humanizado da mitologia grega. E quando Jesus chega 2000 anos atrás, ele rompe completamente com essa figura que, como eu disse, de alguma maneira tinha valores mundanos. O Deus que Jesus nos apresenta é um Deus completamente transcendente, espiritualizado, bom,
que perdoa, que dá novas chances, dá novas oportunidades. E eu acho que a parábola mais clara dessa apresentação de Deus para as pessoas é a parábola do filho pródigo. Quando eu não vou contar a parábola toda aqui, vocês já devem conhecer, né? Quem não conhece, por favor, entra no YouTube, faz uma busca que vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas de maneira muito simplificada, eram dois irmãos e um pai que viviam numa grande fazenda. E eles controlavam tudo. Diversos empregados, diversos afazeres. O filho mais novo resolve sair de casa e pede a herança. Ó, pai, me antecipa a minha herança aí porque eu vou viver a vida. Eu não quero mais trabalhar com o senhor. Isso aqui é um tédio. Né? Estou perdendo meu tempo aqui, minha juventude. E esse pai, que está representando Deus, Jesus, quando conta essa parábola, ele está nesta figura do pai, fazendo uma analogia ao sentimento que Deus tem por nós. O pai permite que o filho vá embora e antecipa lá a sua herança. Historicamente, é algo muito pesado o filho pedir uma antecipação de herança, porque é como se para o filho fosse assim, ó, pai, você morreu, eu não tenho mais nada a ver contigo e acabou a nossa relação. Então, era mais ou menos essa ideia. E com certeza, todos que ali estavam ouvindo entenderam, porque era assim que funcionava, à época, essa relação de antecipação de herança. E o jovem vai embora, ele acaba gastando tudo, chega uma crise na cidade onde ele estava, ele acaba perdendo toda a dignidade e se vê desempregado, tendo que se alimentar junto dos porcos. E nesse momento de profunda dor, ele se lembra que tinha um pai e que tratava com muito respeito todos os funcionários que ele tinha. Então, ele imagina que vai voltar para casa, mas não mais como filho, porque realmente ele está envergonhado, ele está arrependido. Mas vai voltar pedindo uma função, um emprego, porque sabia que ali ele voltaria a ter um mínimo de dignidade. Quando ele retorna para casa, o pai já está na varanda o esperando. E a mensagem que Jesus quer passar é que Deus fica na espreita, olhando para a gente, louco para que nos arrependamos e voltemos para perto dele. Não é aquele que Deus de Moisés e a gente vai querer retornar e o Deus vai falar assim, não, meu amigo, agora é minha hora de me vingar de você. Você não quis fazer isso? Agora eu vou jogar na tua cara, eu vou te humilhar, eu vou te punir. Não, não, não. O Deus de Jesus é outro. É aquele Deus que está sentindo a nossa dor, que é a famosa compaixão, né? Ele sente a nossa paixão, a nossa dor, e quer que retornemos para casa. E aí, quando ele retorna, existe toda aquela festa, todo aquele alívio do pai que se sente novamente completo porque o filho retornou. E apesar do filho ter retornado, de ter feito tudo isso, o pai consegue compreender que ele voltou tão mais maduro, tão arrependido, com tantas experiências que ele adquiriu na rua, que ele chega já com uma certa função superior ao irmão que ficar em casa. Então, Jesus mais uma vez apresenta esse Deus que enxerga que mesmo quando estamos, e aí eu vou usar um termo assim bem católico, mesmo quando estamos em pecado, quando estamos equivocados, Deus, ele enxerga que estamos aprendendo e por isso nos dá mais oportunidade, nos dá funções especiais, porque compreende que o erro, a dor, também é uma forma de aprendizado. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que vocês entenderam a mensagem
dessa explicação de Jesus e esse papel de Jesus tão importante em nos apresentar esse novo Deus que de alguma forma vai ocupar o espaço do Deus antigo de Moisés. E eu vou repetir, esse novo Deus nos foi trazido 2000 anos atrás. Então nós temos 2000 anos de moral cristã, de alguma forma, batendo no nosso coração, através das nossas reencarnações, muitas perambulações no plano espiritual, na erraticidade. O tempo inteiro nós temos contato com essa moral cristã que abraçou a humanidade. Nós abraçamos a moral cristã? Não, ainda não. Mas a moral cristã nos abraçou. E aí eu vou colocar um videozinho muito rápido, na verdade não é um videozinho, é um áudio apenas com uma imagem. Se por um acaso der algum problema, porque provavelmente o Facebook vai achar que uma música que eu coloquei tem direitos autorais, mas não tem, eu fiz direitinho. Eu acho que não vai dar problema não. Mas se der um problema, eu crio uma nova live, tá? Mas eu acho que 99% de chance de não dar problema. Então eu vou colocar uma passagem de Jesus. E aí a gente vai começar a ler o livro. A passagem é só um minutinho e meio. A gente vai começar a ler o livro e depois a gente vai pegar essa passagem e vai aprofundar mais um pouquinho, tá bom? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 centímetro à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu acho que funcionou, né? Vocês ouviram direitinho? Travou o áudio, alguma coisa? Eu acho que não, né? Pelo que eu percebi aqui, eu acho que as coisas funcionaram direitinho. Então a gente vai começar a ler o livro, o 2º capítulo, e vamos depois voltar a essa passagem, que é uma passagem que está no Evangelho de Mateus, para aprofundar esse momento, para mim, que é tão bonito, né? Eu acho que é extremamente belo e profundo esse ensinamento de Jesus. Vamos lá. O pessoal já estou vendo aqui as pessoas dizendo que o áudio passou direitinho. Clarencio. Para quem assistiu o filme, deve lembrar que Clarencio é aquele senhorzinho que o ajudou, o tirou ali das regiões trevosas onde ele está. Suicida, criminoso, infame. Realmente ele foi recebido com... Ele acordava, ele tinha contato com frases, com palavras muito pouco elevadas, né? Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes,
enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Aí você vê que nitidamente ele estava completamente atordoado e para ele queria de alguma forma se defender, né? Ele se sentia tão ultrajado, tão ofendido, tão apavorado que ele queria de alguma forma esmurrar, né? Bater naqueles espíritos que o xingavam. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Olha que interessante. Ele estava com fome, ele estava com sede. Isso é bom para a gente entender que, mesmo desencarnando, vamos manter fome, sede, muitas vezes frio, porque a gente vai estar ainda muito ligado às questões materiais. E lembra que eu falei semana passada que o nosso sistema digestório ele tem alterações, mas ainda assim ele é parecido com o nosso corpo físico? Quando eu falo esse sistema no corpo espiritual, né, que a gente chama de perispírito, a gente vai precisar de alimentação. Só quando estivermos muito, muito evoluídos, que aí André Luiz vai dizer que a alimentação é através do ar, do sol, da luz. Mas enquanto ainda estivermos nessa situação bem intermediária, bem inicial de espiritualização, vamos ter necessidade, sim, de alimentos e muitas vezes até mais sólidos do que imaginamos. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba. Ó, ele mantinha a barba crescendo, provavelmente devia estar com a unha grande também. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Ó, que técnica, hein? Às vezes está começando a tentar ter um pouco de lucidez, a perceber a situação, vem esse magnetismo, né? Porque não são apenas palavras, é todo o magnetismo para mantê-lo desequilibrado e não conseguir nenhum tipo de conexão com o mais alto. Onde eu parei? Aqui. Irritava-me, aniquilava-me a possibilidade de condenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Lembrando, então, mais uma vez, que não são apenas palavras. Ele aqui está percebendo apenas palavras. Mas existia também um magnetismo feito justamente para tirar a lucidez dele e ele não conseguir se conectar com o mais alto. Que buscais, infeliz? Aonde vais, suicida? Isso devia tirar realmente a paz dele, ser chamado de suicida. Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Né? Quem viu o filme, quem já leu o livro, sabe o porquê, né? Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que seguiram a delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me,
no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então ele deixa bem claro, né? Toda uma agonia, uma angústia, mas ao mesmo tempo toda uma certa lucidez e percebendo que ele não havia se matado. Muito pelo contrário. Ele estava lutando pela vida. O desespero de deixar a esposa jovem, 3 filhos, com certeza para ele não era um suicida. Por que a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto, a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Olha o que ele já está deixando bem claro aqui. Lágrimas com mais frequência e extravasando de onde? Do coração. Muito provavelmente, as lágrimas iniciais eram de revolta, de rebeldia. Nesse momento já é aquela, já estou cansado, não aguento mais isso, né? Uma lágrima de tristeza. Então, o estado de espírito dele já está dando sinal de modificação. A quem recorrer? Essa é a grande pergunta. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Então ele já deixa bem claro ali, né, que ele tinha uma grande cultura intelectual, só que isso não fora o suficiente para transformar o seu estado de espírito. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo, se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Isso é extremamente interessante, porque ele não sabia onde estava, ele não sabia o que estava acontecendo, mas repara que ele já está começando a ter uma grande lucidez e ele tem a certeza que ele continuava ele mesmo, com as recordações, com a individualidade dele, com a personalidade dele. Isso já é um sinal que, já estou começando a discernir o que está acontecendo. Por mais que haja um desconhecido, eu já tenho noção de que eu continuo eu mesmo. Então, estão percebendo que ele está começando a ter lucidez e que os 8 anos que ele passou lá, muito provavelmente, nenhuma lucidez ele tinha? Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras e, nada obstante o abatimento progressivo, não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparava-se verduras que me pareciam agrestes, aquelas vegetaçõezinhas no chão, né? Em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Então a fome, a sede, e de alguma forma ele tentava ali, com aquela situação bem constrangedora, né, de beber do chão, de comer uma vegetaçãozinha que estava pequenininha ainda, como se fosse um animal, né? Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Mais uma vez, em pranto profundo. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis.
O filme deixou bem claro isso, né? Ele tentando se esconder daquela multidão que muitas vezes ia lá agredi-lo. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Olha o despertar. Nesse momento começa o despertar dele. Né? E de onde vem esse despertar? Dessa nossa história que a gente contou na introdução, de 2000 anos de Jesus trazendo esse novo Pai, essa nova relação, essa nova aliança que nós temos com Deus, a nova personalidade divina, não o Deus que pune. Chega um momento que ele percebe, olha só, pelo que eu lembro, eu sou filho de Deus, cara. E Deus cuida de todas as criaturas. O problema é que ele demora muito tempo para cair em si. E é isso que hoje o nosso objetivo de romper com esse trauma, com esse mal-estar desse capítulo, porque a gente fica realmente atordoado. Pô, são 8 anos nesse, vou botar bem entre parênteses, entre aspas, desse inferno, né? Porque a gente sabe que não é um inferno, mas são 8 anos de uma situação muito deplorável. Será que nós vamos demorar 8 anos para fazer uma oração, para lembrar de Jesus, para lembrar de Deus, para recordar que nós somos especiais a Deus? Nós somos especiais. E basta a gente querer voltar para casa, nesse arrependimento sincero, que o Pai vai abrir a porta para a gente. Será que André Luiz teve um arrependimento sincero nesses 8 anos? Será que ele teve lucidez nesses 8 anos para lembrar de uma oração? Provavelmente não, porque não desenvolveu em nenhum momento da vida dele o hábito da prece, da conexão com Deus, da humildade de perceber que nós somos ainda muito pequenos e que existe um Pai que é muito maior. Isso faz diferença, pessoal. Por isso que quando a gente lê esse capítulo, a gente tem que ter a certeza de que nós, de alguma maneira, já temos um conhecimento. Nós não estamos aqui por acaso, vendo isso, isso é bobagem. Podemos estar. Mas sabendo, olha só, e se for verdade, uma oração sincera, um arrependimento sincero, vai ser tão bom para mim, coisa que ele não tinha. Por isso que esse livro é tão libertador. Porque ele nos mostra a realidade das nossas ações. Nós precisamos ter essa humildade da oração. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, olha isso, quem detesta as religiões do mundo não está lendo esse livro, pessoal. Experimentava agora a necessidade do conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltavam de todo, quase me sentia absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me. Pedi ao supremo autor da vida, da natureza, me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Primeiro momento em 8 anos de umbral que ele se lembra de Deus e da oração. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai? Olha o filho pródigo aí, voltando para casa. Quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes.
Olha a passagem que a gente viu também. Porque não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor terra dos campos agrestes. As aves do céu, os lírios do campo. 2000 anos, Jesus vem e fala isso, e ele que odiava as religiões acaba tendo esse nível de consciência, como Jesus foi importante para a gente. Pararam para pensar nisso? Uma passagem bíblica tira ele desse inferno onde ele se encontra. Ele lembra que Deus cuida das aves, cuida das flores. Não vai cuidar dele, que é um filho maior? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Que coisa impressionante, pessoal. Bastou uma oração, uma prece sincera para que alguém aparecesse e o socorresse. Quantas vezes Clarencio ou outro grupo socorrista deve ter ido lá nesse local onde ele estava, chamamos de umbral, para socorrê-lo, mas ele de alguma forma não estava ainda pronto para a paz de espírito, para conseguir entrar em nosso lar. Quantos momentos, quantas almas caridosas tentaram conversar com ele, mas ele só tinha ouvido as agressões, aos gritos, as acusações daqueles espíritos tão perturbados quanto ele estava. Então, o que nós precisamos ter muito em mente é manter sempre o hábito da oração, dessa conexão, da busca por Deus, por Jesus, das recordações dessas parábolas, da certeza de que Deus vai aceitar o nosso perdão quando sincero, principalmente o nosso arrependimento sincero. Mas a nossa culpa, a nossa auto-culpa é terrível, né? Porque nós nos auto-obsidiamos, nos culpamos demais. E aí, de alguma forma, nós vamos romper com todas essas equipes que vão tentar nos tirar das trevas, que são o nosso estado de espírito. Nada mais do que isso. O inferno é o nosso estado de espírito, assim como o nosso paraíso também. Coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. Mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão, sem afetação. Ah, não, eu não sou ninguém, eu sou seu irmão, meu nome é Clarencio. Ou sou um grande espírito, que às vezes as pessoas jogam muito para cima ou jogam muito para baixo. Não, eu não sou ninguém, não, eu sou teu irmão, estou aqui para ajudar. Depois eu me apresento direito. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo.
à guisa de maca improvisada, apresentando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante, esclareceu, como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. E aí, agora sim, começa o livro do Nosso Lar. Porque antes é o umbral. Agora começa a passagem, né, os capítulos que vão contar sobre a cidade espiritual que modificou a relação dos espíritas com o desencarne. Né? Porque antes disso, os espíritas tinham, não sei exatamente, uma certa noção de céu e inferno ainda, mas André Luiz, com Chico Xavier, eles trouxeram agora essa ideia de que a morte não existe e vai ser apenas uma passagem onde a realidade que vamos encontrar é uma realidade parecida com a da Terra, com suas peculiaridades, suas diferenças, mas a gente não vai dar grandes saltos, nem para um lado, nem para o outro. Vamos continuar a nossa trajetória a caminho da luz. Esse livro já ficou para trás. Pessoal, semana que vem, então, vamos começar o capítulo 3º, a oração coletiva. E não vou dar spoiler, mas vamos, nesse capítulo, ter uma informação extremamente importante a respeito da vida de André Luiz, onde vamos tirar algumas conclusões bem interessantes sobre o porquê desses 8 anos no umbral. Tá? Então não faltem semana que vem, que vai ser bem legal também a leitura. Albertinho falando, nossa prece final. Água, oração, porque é um hábito que nós temos que ter, essa oração, essa conexão, principalmente quando estivermos bem, estamos tranquilos, vamos fazer, porque quando estivermos passando por alguma dificuldade, já criamos esse hábito. Se a gente, quando estiver bem, não fizer prece, quando não estivermos, vai ser muito mais difícil. Então vamos aprender a fazer uma prece. Não precisam ser palavras bonitas, nada disso. Apenas sinceridade e, de alguma forma, com muita humildade e verdade no coração. Lembrando que existe alguém que é muito maior, que nos ama demais e que basta um arrependimento sincero e esse retorno à casa, que ele estará na varanda nos esperando para nos acolher. Vamos fazer a nossa prece então. Lembrando sempre de Jesus, que há 2000 anos aqui veio para mostrar esse Deus que é profundo amor, que é profunda compaixão, que sofre quando estamos sofrendo e que nos recebe com as portas abertas quando o arrependimento bate em nosso coração. Lembrar de Jesus é, de alguma maneira, também se conectar com Deus, porque Ele é o seu espelho. Ele e o Pai são o mesmo, estão em conexão. Jesus nos disse isso há 2000 anos. Porque a sintonia que o Mestre amado possui com o Criador é perfeita. Porque a pureza do seu coração chegou ao nível máximo.
se Jesus está conectado com o Pai e nós, de alguma forma, temos o DNA do Criador, porque somos seus filhos, Jesus também está conectado a cada um. E esse é o momento, então, de pedir a esse professor, a esse médico das almas, que nos abençoe, que nos ampare, que nos ilumine, que fortaleça os nossos propósitos. Que quando cairmos, que segure as nossas mãos e nos reerga. Que caminhe conosco, amparando os nossos passos. Obrigado, Jesus. Graças te damos por essa certeza de que junto de ti tudo é possível. Não existe dor, não existe problema, não existe dificuldade que ao seu lado seja maior do que as nossas forças. Porque enquanto estivermos contigo, nossos ombros serão mais fortes para carregar a cruz que nos é própria. Muito obrigado, Jesus. Pessoal, chegamos então ao final de mais uma live de quartas. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Aquelas noites especiais onde a gente sente de maneira muito próxima e muito forte a ajuda dos bons amigos da espiritualidade e que representam Jesus nas nossas vidas. Fiquem bem, fiquem com Ele e até a semana que vem, se Deus quiser. E lembrando sempre, todos somos especiais a esse Pai que nos ama muito. Boa noite a todos. Fiquem com Jesus, hoje e sempre.